Eu entrei na loja e o segurança veio atrás de mim. É isso, né? A gente se empodera e tem coisas que não te atravessam. Veio atrás de mim achando que eu ia roubar. O que eu fiz, gente? Fui brincar de esconde-esconde com ele na loja. Aí eu fiquei lá escondida, assim, e ele ficou doido lá, assim, tipo assim, onde que ela foi, né, e tal. Aí eu acabei, ele vindo no meio do corredor, assim, aí eu achou. Aí ele saiu doido lá pra fora. Aí eu fui na direção do caixa. Tinha uma mulher branca loura no caixa. Aí eu fui andando na direção dela e ela falou comigo assim, você não achou que você veio procurar? Aí eu falei assim, não, querida. Eu achei foi seu segurança atrás de mim, achando que eu ia furtar a sua loja. Que isso? E eu saí, continuei andando e ela falando, que isso, imagina, nunca, jamais. Eu saí, não dei confiança, porque eu falei, óbvio que ela vai negar. E na hora que eu cheguei lá fora, ele estava lá também, posicionado, né? Aí eu bati nas costas dele e falei assim, que pena que você tem que fazer esse trabalho, né? Porque o trabalho dele, o ganha-pão dele é perseguir os pretos que entram na loja de branco, gente. E às vezes são pessoas iguais a gente. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Territórios Sociais. Hoje um episódio especialíssimo. Nós estamos completando 50 episódios e numa data incrível. Nós vamos falar do Novembro Negro. E hoje eu tenho a companhia de 3 mulheres que vão falar um pouco das suas histórias, um pouco sobre a ancestralidade, as suas potências, e vão nos guiar nessa conversa sobre o Novembro Negro, as nossas representações, antirracismo, enfim, muita conversa para a gente falar hoje. Eu tenho na minha companhia Magna Oliveira. Ela é comunicóloga, mestra em educação e membro do coletivo IABAS, um grupo de mulheres negras que pesquisam e partilham os ITANs, que depois a gente vai entender melhor do que se trata. E as histórias das orixás femininas. Magna também é técnica aposentada da UFMG, professora convidada da Ações Afirmativas, também da Universidade Federal, onde leciona oralidades. Além disso, ela é coordenadora e idealizadora da Feira Preta do Novembro Negro, também na Universidade Federal de Minas Gerais, desde 2015. Magna, prazer e muito obrigado. Que bom. Prazer enorme estar aqui nesse projeto, nesse podcast de territórios sociais, né? Me sinto muito confortável com essa temática, né? E quero agradecer o convite e vamos aí para o diálogo, né? Para as trocas. Vamos lá. Prazer. A Sara Samp, ela é rapper, poetisa, membro do coletivo Pretas Poetas. Sara já esteve em grandes palcos da cena do rap, do hip hop, como a turnê Demotape Inocente, do artista Djonga. Já participou da Virada Cultural de BH em 2023. Foi atração no Rap Games, no WME, que é a maior premiação de mulheres na música da América Latina. E agora se prepara para lançar seu primeiro EP. Sara, uma honra receber você, tão novinha, já vai gravar seu primeiro EP. É isso, licença para chegar, uma satisfação estar aqui com vocês também, nesse podcast de Territórios Sociais, e é isso, vamos lá. Vambora. E Larissa Rocha, ela que é artista, empresária e diretora criativa, mas principalmente uma empreendedora, fundadora da Wave Ant, uma plataforma de desenvolvimento artístico que conecta música, cultura e estratégia. E da Clean Shoes, uma lavanderia especializada em tênis. Larissa transita entre o universo criativo e o empreendedorismo, com autenticidade e muita visão de futuro. Larissa, seja muito bem-vinda e muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, principalmente por estar aqui, né, com a Magna, com a Sara, que a gente está desenvolvendo um excelente trabalho, né, iniciando um trabalho. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, Territórios Sociais, vamos conversar sobre. Muito bom. E bom você falar, né, que já se conhecem, Magna e Sara, como que vocês se conectam na vida e na vida artística e na vida pessoal? Bom, acho legal a Sara falar, né? Não, minha mãe, né? Magna, minha mãe, produtora, minha amiga, eu já minha sabia. tudo. Então, assim, desde que eu nasci, né? Eu
tenho contato com minha mãe. E Larissa, a gente se conheceu, assim, nesse meio da música, né? Nesse meio da música, a gente já se encontrou em alguns... Acho que o primeiro momento que a gente se encontrou foi na Pamela Maia também, que é uma outra empreendedora maravilhosa daqui de BH. E aí foi onde a gente se conectou, né? Que teve esse contato entre eu, minha mãe e Larissa. E hoje a gente tá conectadas aí pra fazer um trabalho lindo. Legal. E você, a Larissa, é empresária, sua empresária Isso. como artista. Sim. Exato, através da Wave, né? A gente conectou esse ano, né? Igual a Sara falou, iniciou. A gente se conheceu há um tempinho atrás, a gente teve uma conexão, a gente trocou, eu lembro que a gente trocou até muita ideia, assim, sobre isso, e a gente tava também nessa fase mais embrionária da Wave também, então tava entendendo como que a gente iria trabalhar as carreiras artísticas, e aí esse ano a gente teve a oportunidade de se conectar de fato através da arte da Sara. Né, a gente tem 3 meses mais ou menos que a gente que iniciou essa jornada, que a gente bateu tudo certinho e a gente começou a desenvolver para que a gente construa junto com a Sara a carreira dela como Sara Samp. Então, essa conexão, né, além da música, a gente também teve uma conexão ancestral, né, somos mulheres negras, então a gente tem né, e a gente também estipula isso dentro da Wave também, esse local seguro, né, pra gente ter as trocas, pra gente ser transparente e pra que a gente, de fato, construa uma carreira, né, então eu acredito que a carreira parte muito dessa confiança, né, da Sara com a gente e a gente também com a Sara, e a gente tá nesse momento de construção juntos, né, tanto da Wave quanto da carreira da Sara também. Então tem sido especial, assim. E é importante também salientar que a gente veio de uma caminhada, né? Sim. De uma proposta inicial, do desenvolvimento da Sara enquanto artista, né? Enquanto escritora, enquanto detentora desse saber, né? De slam, de música no rap, né? Uma das pegadas do hip hop aí. E no momento que ela quis dar um passo maior, né? Que foi essa coisa mais robusta da carreira, né? Porque você pega ali o impulso inicial, né? Lança, joga na plataforma, sente como que a galera vai receber, de que forma que tá indo e tal. E isso vai automaticamente se agigantando, né? Assim, você vai abrindo seus espaços, assim, dentro da sua carreira. E no momento que ela decidiu que ela queria fazer um EP, que hoje não é mais um EP, a gente precisa falar disso. É uma mixtape. Porque a gente já tem, né, assim, que complementar aí a mini bio, né? Mas aí, nesse momento, a gente abriu a oportunidade de conversar com várias pessoas, né? Que eu acho que essa coisa da democracia, né? Do social nesse lugar também, porque eu acho que o social é que sustenta um pouco, né? O nosso viver, assim, e tal. Então, a gente abriu a oportunidade de conversar com várias pessoas, com vários empreendedores nesse lugar aí, das mídias sociais, dos produtores culturais e tal. A gente conversou com uma galera. E a gente acabou escolhendo a Wave por ter essa proximidade de estar em Belo Horizonte, de ser algo que está mais ou menos caminhando no mesmo tempo da Sara, porque aí a gente vai aprendendo, vai se ajustando junto, né? Então, a Wave vem nesse caminho aí, nessa proposta maior de caminhada e mulheres pretas, isso tudo fortalece o corre. A Larissa falou uma coisa de estar num ambiente seguro, acho que isso é muito legal, né? Principalmente nesse início. Salve hoje que nós estamos na Marcha das Mulheres em Brasília, né? Dia 25. É uma data muito importante para a mulherada, porque a gente vai ali buscar o bem viver, né? Que a mulher precisa ter um lugar melhor no espaço social, no espaço, né, de trabalho, né? A gente precisa ser mais valorizada, que ainda vivemos a ideia de que a mulher ganha menos do que o homem, de que a mulher, né, é sempre esse lugar menor, né? E a gente também, falando de Novembro Negro, a gente reforça, né, a diferença desse feminismo, que dizem que é um feminismo global, não é. A gente precisa ter esse corte, porque o feminismo branco não é o feminismo de uma mulher preta, porque enquanto a mulher branca estava lá rasgando, queimando seu sutiã, tinha uma mulher preta cuidando dos filhos dela. Então, a gente não pode estar falando do mesmo lugar, né? Nós já vamos entrar... Começou. Porque é tanta coisa. Não fala, mas é não. legal. É bom porque vai fluindo e a gente ficou muito tempo
calado, né? Então, Nossa. agora a gente precisa falar e tá certo. É. Mas o Magna, eu queria, antes, pra gente primeiro localizar a nossa audiência, então 25 de novembro, hoje nós estamos, hoje é dia 15, 25. 25. não, hoje é 25, Hoje é 25. hoje é 25, então esse episódio deve ir ao ar provavelmente em dezembro, então 25 de novembro, quando hoje está acontecendo Hoje, em Brasília, uma marcha em Brasília. Uma marcha das mulheres pelo bem viver, que tem um monte de mulher preta lá, Não, que legal. né, se autoafirmando nesse lugar, né, de Legal. potência, de respeito, dignidade, tudo que a gente merece. Então, Então, salve aí para as irmãs que estão lá. Um super salve. E você, quando assistir este episódio, dá uma busca aí no YouTube, no Google, certamente vai ter algum vídeo falando sobre esse assunto. Magda, explica pra gente o que são os Itãs. Primeiro, o coletivo Iabás, né, um grupo de mulheres negras que pesquisam e partilham os Itãs e as histórias das orixás. Explica um pouquinho pra gente essa história. Pois é, esse coletivo nasceu quando a gente fez o primeiro AIO. AIO foi um encontro de contadores de histórias negros, que nasceu lá no Rio de Janeiro, e aí eu produzi ele aqui, junto com um coletivozinho. E aí essas 3 mulheres, eu, Chica Reis e Madu Costa, nos reunimos depois de ter feito esse evento maravilhoso no Sesc Venda Nova. A gente homenageou Conceição Evaristo. E aí depois disso a gente resolveu se somar as 3, né? E virar um coletivo para que a gente pudesse contar essas histórias, né? Desmistificar, né? A ideia dos orixás, né? Principalmente as mulheres, né? As Iabás, né? Que as orixás femininas, esse coletivo de orixás femininas tem o nome de Iabás, né? Que são mães. Então, a gente se somou para estar fazendo essa pesquisa e contando essas histórias pelo mundo. A gente chegou aí para Angola, na África, né? Com esse projeto, com essa ideia de contação de história, dessa confluência de saberes, né? Entre a África e a diáspora, né? Então, é um coletivo que teve uma ação, uma movimentação durante um bom tempo, né? Hoje a gente está desarticulada por conta da demanda de cada uma de nós, né? Porque acaba que a vida vai nos se movimentando, né? E a gente que é da circularidade, a gente se permite ir e vir, e estar junto, separar, voltar e tal. Mas a gente é esse coletivo, a gente pontua isso, porque cada uma de nós ainda continua contando as histórias das Iabás, né? E essas histórias, você falou de desmistificar um monte de histórias contadas. Em que sentido? Porque, na realidade, a nossa história não foi contada, né? Ela foi apagada. Ela não foi contada, ela não aconteceu, né? As histórias eram contadas pelos olhos da branquitude, né? Assim, era esse lugar, né, da educação eurocêntrica que está aí até hoje, né? Eram esses heróis, eram essas histórias que eram perpetuadas, né? Então, na hora que a gente resgata isso, né, a gente vem numa ideia, né, num território de cuidar, de desmistificar, inclusive, a nossa religiosidade, né? A nossa profissão de fé, né? Porque é muito atacado, né, esse lugar das religiões de matriz africana. E aí a gente desmistificar isso, inclusive dando um exemplo que eu adoro falar, que aí eu sempre pergunto para as pessoas assim, como é que você professa a sua fé na sua virada de ano, né? Que aí um vai lá e come 12 uvinhas, né? O outro pula com o pé direito, não sei o quê, o outro pula não sei quantas ondinhas, né? Aí o outro come lentilha. Cada um faz lá, usa a sua cor preferida, né? Às vezes quer paixão no ano seguinte, usa o vermelho, quer dinheiro, usa o amarelo e assim vai. E aí a gente quer dizer o seguinte, que isso é uma ritualística que você está ali cultuando um santo que talvez seja o santo dos orixás. Né? Porque os orixás nada mais é do que forças da natureza, né? Yansan é o vento, Iemanjá é o mar, né? Oxum é a água doce, e assim vai. Então a gente precisa sair desse lugar de endemonizar aquilo que a gente não conhece, porque a gente pratica, né? Inclusive na nossa fala, né? No nosso português a gente fala muita palavra iorubá, muita palavra preta, né? Que você está ali
O Brasil é um país racista por pura ignorância. Eu ouso dizer, porque a gente vive, a gente come, a gente está nas casas, né, construídas por pessoas negras. A gente dança a dança das pessoas, porque a valorização, a formação cultural de que a África trouxe para o Brasil, ela está em todas as ciências, né? Na arquitetura, na engenharia, né? na gastronomia, na musicalidade, na corporeidade. Então, a gente está em todos os lugares. Assim, basta você querer, né, desmistificar, né, quando a gente fala do antirracismo, né, das práticas do antirracismo, né, que não vale a pena ou não é útil socialmente você achar que você não é um racista, né? Inclusive, a gente não acha um racista, né? Impressionante. No Brasil não tem. No Brasil eu não conheço nenhum. Impressionante. Ai, eu luto contra o invisível. Mas somos um país racista num lugar de muita ignorância mesmo, porque se a gente parar para pensar, se a gente inclusive olhar para o prato de comida que a gente come, a gente vai entender que a gente está ali num território preto. A gente está nos espaços pretos, a gente está ouvindo as músicas pretas, a gente está falando palavras de preto, né? Quem escreveu e construiu a história, pelo menos no Brasil, sempre fez questão de guardar para a população preta os trabalhos de menos intelectualidade, os trabalhos manuais. Então, o Machado de Assis é branco. Então, eles embranquecem para ser aceito, né? Exatamente. Jesus Cristo, né? Onde Jesus Cristo nasceu, não tinha a mínima condição dele ser branco de olho claro. Nunca. Tem um filme muito legal sobre isso. Que nossa, eu esqueci o nome aqui, mas tá no Netflix, que fala sobre essa questão do Jesus ali. A real é que se fala de um novo Messias, né? E aí essa pessoa, um homem negro, fala: eu vou brincar de ser esse Jesus, e na verdade ele era o Jesus. E aí tem essa ideia do Jesus branco, que era um cara que estava lá, que aproveitou da imagem, né, socialmente aceita dele, que ele era branco, cabelo grande, olho azul, e aí ele começou a virar o Jesus, e as pessoas, ele parece mais com Jesus do que aquele outro negro lá. Então, assim, isso, né, é uma questão, a questão social, né, construída visualmente, né, isso traz até uma crença nas pessoas. Tem gente, eu não vou crer nesse aqui, mas nesse aqui eu vou. Então, isso é né, bastante problemático e bastante construído, muito bem feito, né? Isso tem sido construído. O cinema foi um instrumento, uma ferramenta extremamente racista. Se eu não estou enganado. O Abdias do Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro justamente em cima disso, né? Porque a gente não era visto nesse lugar dessa intelectualidade, né? Assim, é assustador. Eu trabalhei 33 anos na universidade e quando eu tive uma oportunidade de ter um cargo de chefia, um cargo de confiança, eu era muito aviltada nesse lugar, assim, né? Das pessoas brancas chegarem, quererem falar com a chefe, chega a chefe preta e elas não querem falar comigo. Né? Já aconteceu comigo na universidade. Com minha mãe também. Entendeu? Você que é a chefe? Não, então eu quero falar com o coordenador. Né? Eu não sirvo para estar em determinados lugares. Agora, se eu tiver com a boca, um paninho, uma vassoura, né? Esse lugar me cabe muito bem. É o lugar da invisibilidade. Né? Ali a gente é invisível. Tanto é que tem vários professores da universidade que tratam os faxineiros, assim, de uma forma muito desrespeitosa. Porque eles são faxineiros, né? Faxineiro não é gente. Né? Então, a gente passa do pressuposto, né? E a gente já pensa também naquela forma do Darwin, né? Aquele esquema ali do Darwin, né? Aonde que está o macaco e aonde que está o homem erétil, branco, não é? Então, a gente está sempre lá, né? A evolução não chega pra gente, né? Então, assim, é uma estrutura muito bem construída, né? Uma coisa de tirar o chapéu. Só que a gente não tira, não. A gente combate.
Por falar em combate, me fala da Feira Preta do Novembro Negro, como que Olha. funciona, como é que é isso? Essa feira, ela nasceu lá em 2015. O pai da Sara era um artesão e eu comecei a fazer uma movimentação quando eu fui eleita como diretora da Associação de Servidores. E eu queria fazer uma ação lá, negra, porque a universidade tinha... Na época que eu entrei, ela não era enegrecida como é hoje, né? Tinha pontualmente pessoas negras em determinados cursos da universidade, né? E aqueles que tentavam burlar outros cursos, que não a pedagogia, que não a história, que não a ciência da informação, que não a letras, né? Ficava muito, muito mais apagado do que esses que estavam ali nos cursos aceitos para os negros, né? E aí eu falei, gente, nós temos que fazer uma movimentação preta aqui. Aí eu fiz o primeiro festival de arte negra, que foi uma paulada, porque eu dei o nome de mestiço, mulato, alguma coisa assim, para a gente trabalhar essas terminologias, né? Trazer a etimologia da palavra ali para essa discussão, que a gente ainda se sentia perdido até hoje, né? O pardo se sente meio deslocado, não sabe se é branco, se é... É o pior lugar. O não lugar, né? O pior é o não lugar. É o não lugar. E aí eu fiz o primeiro festival de arte negra em 2015, 16 e 17. Fiz em 3 edições, trazendo discussão. A Áurea Carolina teve na mesa com a gente. Na época ela ainda estava dentro da universidade. Então eu fiz uma movimentação muito legal. E junto, a gente abriu a oportunidade de que artesãos negros se inscrevessem e usassem o espaço da universidade na praça de serviços sem ter nenhum tipo de custo. Em 2015 foi a primeira feira. Esse ano eu ainda coordenei essa última feira, mas antes a gente ainda fazia uma provocação muito legal, que era trazer os técnicos, os alunos e os professores negros da universidade. Professor era assim, ó. Hoje já tá um pouquinho assim. Vem todo mundo, vinha uma pessoa. Vem todo mundo negro da universidade que é professor, um ou outro lá levando uma volta. Tá. Mas hoje a gente melhorou esse quadro, estão melhorando, eles estão coletivados também. É muito legal essa movimentação na universidade, eu me sinto parte disso, sabe? E aí, o que a gente fazia no último dia da feira? A gente fazia uma provocação. A gente trazia essas pessoas negras para o picadeiro ali. Vocês conhecem a Praça de Serviço? Tomara que todo mundo conheça, porque é um espaço público, a gente precisa estar lá, né? E aí as pessoas se apresentavam, assim, diziam quanto tempo que elas estavam na universidade, onde que elas estavam trabalhando, né? Como uma ação política mesmo ali. E ali a gente usava os pertences dos artesãos da feira. A gente pegava um vestido aqui, uma bolsa ali, uma bijuteria aqui, e a gente se indumentava ali, né, dentro daquela cultura. E nos apresentávamos na praça de serviço em pleno meio-dia, que é a hora do rush ali, que todo mundo vem almoçar, vem no banco resolver coisa. Naquela época também que se resolvia coisa em banco, né? Porque hoje a virtualidade nos traz esse distanciamento também. Mas aí fizemos essas provocações vários anos, assim, desde 2015 eu vim trabalhando nisso. Esse ano não teve, nem o ano passado. O ano passado, porque eu já estava no processo de aposentadoria, eu já fui largando um pouco a corda, né? Porque acaba quando a gente está ali mais arraigada, né? Mais dentro do contexto. E esse ano, porque eu estou passando a bandeira para uma professora preta da odontologia. Isso realmente é de bater palma de pé. Que a odonto também é muito embranquecida, igual direito. Né? O direito também é. Mas temos professores negros lá. Refrigério. E aí, a gente vem fazendo essas edições todo ano da mesma forma. Ninguém paga. Todo mundo expõe por uma semana. Essa edição, eles expuseram por 1 semana e 2 dias. Ficaram a semana da primeira semana de novembro e 2 dias da semana seguinte. E ali eles vendem as coisas dele, chega no final me agradecem, porque vão dar conta de pagar o IPTU que está atrasado, o IPVA, sabe? As coisas que
que pra gente é corrida, é difícil mesmo, né? A gente realmente honrar os nossos compromissos com esse mundo. E que a além gente desse vive valor hoje. prático, o valor simbólico também de apresentar o que está fazendo, né? Sim, tem uma troca muito bacana. E eles começam a perceber também que ali é um espaço deles estarem, que é um espaço público, que eles podem acessar. Claro que depende de pessoas, não tem jeito de chegar na universidade de qualquer jeito, acho que tem que ter uma organização, né? Mas eles têm que saber que ali também é um espaço deles, dos netos, dos sobrinhos, né? Que antes a gente esse talvez não seja o tinha. maior valor simbólico, né? De Maior. entrar na universidade, entender que ali é um espaço dele. Exatamente, exatamente. Eu acho que ali é um território social pouco explorado pela comunidade que precisa fazer parte daquilo ali. Ali tem coisas maravilhosas, assim. Eu, inclusive, fui uma funcionária. Eu tenho que confessar. Desculpa aos meus colegas, que eu era muito mal compreendida, porque quando eu criei meu projeto Iranti Ser África, foi um projeto de extensão que eu criei na universidade, inclusive criei um jogo da memória com intelectuais negros, para que as pessoas pudessem ler os nossos intelectuais, né? A gente precisa ler os nossos negros e negras que escrevem maravilhosamente bem e tal, né? Esperar Tortarados rebentar para a gente conhecer o autor e tal. Então, eu fiz esse jogo e o que acontecia? Quando eu entrei e meu projeto de extensão foi aprovado, eu comecei a sair para o mundo com a universidade me avaliando, né? me respaldando as ações, né? Porque eu estava com uma pegada antirracista de práticas educacionais para a universidade com uma das pernas, né? Porque é pesquisa, ensino e extensão. Eu peguei uma perna dessa, que é a extensão, e fui atravessar o mundo. E aí meus colegas, né? Dos carimbos, né? Os carimbadores. Aqueles que ficavam lá dentro lidando com papel. Pode, não pode. Deferindo e indeferindo coisas, né? Eles ficavam bravos comigo, né? Magna quer virar professora. Quer trabalhar, não. Né? Nunca achavam que era um trabalho, né? Quer dizer, era um trabalho que para mim, trabalhar nesses territórios sociais, trazendo uma verdade que eu acredito que é possível, né, ter mudança em prol de ações como as minhas mesmo, né? E sem contar que você estava prestando um trabalho para a universidade que ninguém prestava. Ninguém prestava. Mas como eu não estava com carimbo na mão, né, eu não estava trabalhando. Sara, bom, sua mãe já deu uma geral aí do quanto você conviveu com essa ancestralidade na sua jornada, sua poesia, na sua arte. Então conta pra gente como que todo esse conhecimento, todo esse saber interferiu na sua poesia e que te trouxe até esse momento aí na cena do rap. Então, é isso, né? Eu acho que o que minha mãe falou diz muito, assim, sobre acho que não é bom usar essa palavra privilégio, assim, que eu tive de já nascer com esse conhecimento, assim. Eu acho que esse reconhecimento de ser uma mulher preta, do que é ser uma mulher preta e tá no Brasil. Então, assim, tem muita gente, tem muito preto que não nasce sabendo que é preto. Tem tem muita gente que não sabe o lugar que ocupa. E eu acho que isso é primordial, assim, pra tudo. Então, esse passo eu já nasci, né, graças à minha mãe aí, sabendo. E isso já foi uma vitória e tanto, porque é isso, né? E fora, eu acho que a ancestralidade é muito importante, assim, pra tudo que eu construo, porque vem de antes até da minha mãe, né? Que vem do meu avô, que é José Pedro, pai da minha mãe, que também localizou também, né? Eu acho que tanto a minha mãe quanto os irmãos, meus tios, da importância da gente evoluir, assim, da gente aprender, da gente estudar, né? E trouxe também o ramo da música, que é muito presente, muito forte na minha família, assim, que ele tocava trombone de vara, né? Na polícia militar e, assim... Não, no exército. No exército, verdade. E aí... e aí foi isso, assim. E ele sempre colocou essa música num lugar muito, muito sério e de muito respeito, assim. E isso foi passado pra nossa família, tanto é que tem vários e vários músicos e artistas, né? Minha mãe, inclusive, uma delas. Então, assim, a gente cresceu muito nesse berço cultural, assim. Eu acho que tanto como forma de salvação pra gente mesmo,
E no lugar de poder mesmo, da gente se sentir, né? O meu tio também toca pistão, né? Até hoje, tio Rômulo. E eu cresci nesse meio, assim, nesse berço de muita cultura, de muito samba, e muita intelectualidade também que minha mãe trouxe, né? Desse lado universitário, assim, mas eu acho que antes desse lado tem o lado das raízes, né? Que eu acho que é o que a gente mais tem de importante, assim. E é isso, assim, eu acho que é essa ancestralidade que me faz, e eu acho que vem trazendo, né? Essas gerações, assim, esse poder mesmo da negritude, de ser uma pessoa preta, assim, e de saber disso. Mas eu acho legal também você falar sobre a construção daquele show no CCBB. Porque acabou que você confluiu ali esse entendimento. Você trouxe, você sintetizou num show o que você acredita. Sim. Eu fiz teve um evento Sim. no CCBB e... Ela foi convidada. Minha mãe puxou isso, que é um festival que aconteceu no CCBB, que chama Urbano Z, foi esse ano. E é isso, assim, né? Eu vou chegar, porque minha mãe trouxe desse ano, mas assim... eu queria falar da minha trajetória também da música, que começou em 2018, que foi onde eu comecei a escrever, que minha mãe sempre foi. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou mais observadora do que de falar, né? E minha mãe sempre ficou assim, escreve. E eu ficava tipo, não sei e tal. Aí o dia que eu comecei a escrever foi um dia muito importante também, que foi o dia da morte da Marielle, onde minha mãe tava querendo super entrar pra política, e parará, e piriri. E eu não sabia nem da dimensão do que tava acontecendo naquele período. Você tinha quantos anos? Foi 2018, 15, né? 15. Você tinha 15. 15 anos. E aí, eu não sabia, assim, muito bem. Sabia, assim, mais ou menos e tal. Aí, minha mãe me ligou chorando. Falando, assim, tipo assim, da gravidade do que tinha de fato acontecido. E aí, eu tava tendo que fazer uma redação pra escola, parará. E aí, eu escrevi o meu primeiro slam. Que foi onde eu comecei, de fato, assim, no hip hop, né? No rap. E que eu vi que eu poderia, porque por mais que eu nasci nesse meio de cultura, de arte, eu acho que eu não me via, né? Até porque eu acho que os precursores também na nossa família eram muitos homens, e eram homens que sabiam tocar um instrumento, e eu não sabia tocar instrumentos, então muitas vezes eu falava, não vou fazer isso, né? E aí, ali foi onde eu comecei a escrever, foi onde eu falei assim, caramba, isso também é uma arte, né? Isso também, né? Eu posso fazer, tipo assim, acho que o hip hop veio muito num lugar de poder mesmo, sabe? De eu me ver podendo falar, podendo fazer, podendo fazer, porque eu acho que a arte também tem muito esse lugar europeu, né? Que o povo tira a gente desse lugar, de que, não, você tem que saber uma partitura, uma nota. E eu acho que as culturas periféricas trazem essa acessibilidade, assim, à arte, à cultura, né? O baile funk, uma batalha de rima e tudo mais. Mas aí eu comecei a escrever e tudo mais, e aí já fui pro rap, e surgiu, né, eu comecei em 2022, de fato, a fazer os meus lançamentos nas plataformas, e nesse corre independente mesmo, de descobrir, e aí ir numa gravadora independente, e conhecer fulano de tal, e gravar música, e lançar, e uns amigos, eu acho que essa forma de aquilombamento até, né, que a gente vai encontrando os nossos, assim, nesse meio, e eles vão nos ajudando, se protegendo. Então, foi muito dessa forma que eu consegui acessar lugares, até estar aqui, e a todos os lugares que eu alcancei, acho que foi de pessoas pretas, inclusive, que deram a mão e falaram, não, assim, vamos fazer assado, né? O Igor gravou meus primeiros clipes, e aí depois veio minha mãe, me ajudou e tal. Então, assim, foi bem dessa forma até chegar, né, no CCBB que minha mãe trouxe, que é Urbano Z. Que foi um projeto até que a gente ia fazer, que seria esse EP, inclusive, que eu quis muito trazer as mineridades, assim, principalmente pretas, do Congado, né? Então, misturar, eu acho que a ancestralidade, né? Que eu acho que é o motivo de eu estar fazendo o que eu faço e tudo mais, com o rap, que é onde eu me achei, onde eu me encontrei. Então, buscando as raízes e o atual, a gente fez esse show, trazendo as referências tanto do Congado, né? E tanto da minha família, assim, que
que tem essa ancestralidade e essa musicalidade para um contexto atual, assim. Então, esse show, eu acho que foi realmente a junção de tudo, né? Foi um show bem bacana, assim, que a gente realizou com a ajuda de muitas pessoas também, né? Na produção, né? Na dança, que teve os dançarinos, DJ, styling, né? O meu tio entrou também nesse show Com com o trombone do meu avô, né? que legal. Então, assim, eu acho que é um caminho, assim, que a gente foi percorrendo, que é muito legal de falar, assim, né? Que é essa ancestralidade viva, né? Que é muito importante a gente também reverenciar os vivos que a gente tá fazendo aqui, né? Que a gente tá aqui, correndo atrás e fazendo acontecer, e a gente tá vivo, e isso é muito importante, porque isso já é um afronte, né? A gente tá fazendo o que a gente faz, então foi muito importante esse show. E é isso, e esse projeto talvez não vai sair do EP, de fato, mas eu acho que o que a gente realizou no CCBB já serviu muito, assim, já Que legal. deu a entender. Depois vejam, tem uns vídeos no Instagram desse show, né, de tudo que aconteceu. Foi Não, bem depois bacana. quando a gente... E estar no CCBB também fazendo isso é muito interessante, Fora o porque é um lançamento. espaço que é um espaço, né, também que é importante a gente estar na Praça da Liberdade, apresentando o rap, né, e são lugares que muitas vezes, né, não são muito acessados pela gente também, esses lugares. E também... Mas isso foi promovido pelo próprio CCBB? Sim, foi um evento, o Urbano Z é um evento que a gente foi convidado pelo... esqueci o nome. Mas Mas o nesse momento CCBB você já foi fazia o suas CCBB. rimas, já Isso foi fazia- esse ano. Ah. Foi esse ano, foi agosto, né, desse ano. Então eu já Barral, fazia. não, quem? Foi Barral Lima, verdade. Barral Lima. Barral que fez o convite à Sara. Ele que produziu o evento e aí o CCBB foi o local que aconteceu. Barral é o da produtora? O que tem uma produtora de áudio? Eu não Que é sei. músico? Ele é músico. Ele é Ah. músico. Deve ser o que eu tô pensando. E aí, como que a Larissa entra nessa... Mas antes, Larissa, conta um pouquinho da sua trajetória, essa história de empreender, da lavanderia de tênis, como é que surgiu tudo isso? Bom, a minha história é um pouquinho longa, né? Mas assim, eu vou passar etapas assim. Mas eu tava no meu 8º período de Direito, eu sou formada em Direito, então eu sou advogada. Eu falo que é a minha profissão Clark Kent, né? Tipo, quando eu não tô com a roupa do Quando Homem-Aranha, você eu sou põe advogada. os óculos. Quando eu ponho óculos. Eu sou formada em Direito e no meu 8º período de Direito, eu comecei a ter contato com a criatividade como meio de trabalho. Então, eu sempre fui, né, uma criança lúdica ali, e isso acompanhou sempre, a criatividade sempre me acompanhou desde pequena. Então, eu sempre pintei, eu sempre desenhei, então essa coisa sempre foi muito lúdica na minha cabeça. E o Direito foi uma escolha, assim, né, parte dessa escolha da minha mãe, né, mas também um lugar que eu também me via, porque eu sempre gostei muito de humanas, então sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler, escrever e etc. E sempre fui muito boa em redação também, então eu comecei... escolhi o Direito como formação porque era algo ali, né, que a gente vê assim próximo de uma mudança de vida, enfim. E aí, no meu 8º período, eu tinha uns grupos no Facebook, que na verdade esse grupo começou no Orkut, na época de Orkut, você nem tava nascido, que a gente conversava sobre moda, sobre streetwear, né, que é a moda de rua, que é a moda preta, né, que é oriunda do hip hop e etc, e da qual também eu sempre bebi de referências, né, então eu lembro como se fosse hoje, eu criança aí com 7, 8 anos, vendo os clipes de hip hop e falando, eu quero ser igual essa mulher, eu quero ser igual esse cara. Então foi o primeiro reconhecimento meu como uma pessoa preta, e olha que, né, a Sara teve isso e eu não tive tantas referências e tanto essa conversa na minha família, por exemplo. Então, Pois é. eu demorei a me reconhecer como uma mulher preta. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque é importante isso. A gente falou do não lugar, né, do pardo, e aí tem sempre uma... E eu falo com experiência própria. Tem sempre uma escolha, sobretudo para quando... No momento da adolescência, essa escolha por falar, não, eu sou preto ou eu sou preta e não, eu vou escovar meu cabelo e vou... Eu passei por isso. Pois é. E eu vim eu estudei em escola particular, então eu era a única criança negra.
né? A minha mãe sempre teve a preocupação com o estudo, era algo que ela, tipo assim, se esforçava. Minha mãe, assim como Magna, foi funcionária pública, e ela destinava todo o esforço dela para minha criação intelectual e acadêmica. Minha mãe sempre quis que fosse a faculdade, pós-graduação, faz concurso público. E eu sempre fui uma pessoa do criativo mesmo. Então, esse lance com o hip hop, né? E aí até o que me traz hoje a ter a Wave foi algo que foi a minha primeira referência de pessoas pretas, porque o meu ambiente era branco. Meu ambiente escolar era branco, familiar, a família do meu pai, ela é branca, mas a família da minha mãe, que é preta, é uma família muito pequena, então é minha mãe mais 3 irmãos, que também não tiveram esse, como é que eu falo? Essa conscientização mesmo, sabe? Hoje, pra você ter ideia, eu dou mais consciência pra minha mãe do que ela me passou. Então, o meu processo de reconhecimento como uma mulher preta demorou muito tempo. Eu fui me reconhecer bem mais velha. Então, eu passei pelo processo de alisamento, passei pelo processo de escova, passei pelo processo de, às vezes, até não entendimento. Eu até falo com meus amigos, tem um filme, não sei se vocês já viram, que é Colin Preto e Branco. Colin Preto e Branco. É filme ou série, não sei. Que é um menino que eu me identifiquei muito com ele, porque tem essa questão de você ser uma pessoa preta não retinta e você está num ambiente super branco, você está num ambiente de, por exemplo, escola particular, e você não vê iguais a você, então você tenta se parecer com eles. E aí o meu recorte, mas aí o fiozinho ali, a fresta, foi os clipes de hip hop, e que isso veio através do meu irmão. Que te salvou. O meu irmão comprava o 100% Black, tinha um DVD que chamava 100% Black, e colocava. E ali foi a descoberta. Tipo assim, foi uma descoberta que não foi uma descoberta consciente, mas foi algo que me tocou lá dentro. E aí eu falava pra minha mãe, eu quero tênis igual dessa mulher aqui. E aí minha mãe, tipo assim, fazia esforço, e aí eu chegava na escola com tênis, negrona, nem passava na minha cabeça que ali era uma referência, que ali era eu me vendo em outras pessoas com a certa importância, né? Porque os rappers, eles são deuses pra gente, né? Pelo menos pra mim, assim, eles são os meus primeiros deuses, assim, do hip hop. Então, eu vim com esse lance do hip hop, e aí isso se estendeu à minha adolescência ali, jovem, adulta, que eu tinha esses grupos no Facebook para falar de moda, para falar sobre a cultura do hip hop, sobre tênis. E aí eu comecei, e eu sempre tive muita facilidade em redação, então eu escrevia muito. Então eu trazia textos, trazia, tipo assim, coisas narrativas, tarará, sobre o que lançou, não sei, e etc. E aí, dentro disso, eu tava ali no meu 8º período de Direito, eu fui convidada por uma pessoa, que hoje é o Felipe, que me chamou para escrever no blog dele, que era The Game Collective na época, que era também, eles tinham essa extensão de blog, né, falando sobre moda, sobre os lançamentos, mas eles também eram loja de resell. E essa loja era em São Paulo. Então eu aí começou a minha transitoriedade, assim, de tipo, nossa, eu não sei se eu quero direito, porque eu acho que o meu intelecto, a minha criatividade, a minha visão pode me fazer ter um retorno financeiro e também um retorno de como é que eu falo, de prestígio, não bem prestígio, mas de algo que de fato você fica com vontade de fazer, sabe? Mexer que você com se você, reconhece. Né? E aí eu comecei com isso, né, com o site, e aí eu sempre tive essa cabeça meio empreendedora, sem entender de fato o que era. Então, dentro do site, o site era muito pequeno, eu fiz o site ficar gigantesco. Eu fui atrás de parceria, aí eu comecei a ter contato com as marcas, e aí eu comecei a estruturar e arquitetar projetos entre o site e a marca, e o site foi crescendo. E aí, depois eu me vi, né, os meus textos, a galera começou a me acompanhar, começou a crescer, e aí eu tive um convite que foi, tipo assim, meu divisor de águas, que foi pela ASICS, que é a marca de tênis, me chamou pra ser uma das pessoas, né, e eu era a única mulher preta e a única mulher de Belo Horizonte, que todo mundo era de São Paulo, a falar sobre tênis, a minha relação com tênis, a importância disso, e aí, a partir disso, meio que o jogo virou assim, o meu Instagram começou a crescer, as pessoas foram me acompanhar minhas matérias, e as marcas começaram a me procurar. E aí eu comecei a criar esse relacionamento, e após isso eu saí desse site, fui para um outro site que chama Not The Same, que é um site até maior, hoje é bem reconhecido na cultura do streetwear. Comecei a escrever lá, comecei a ser estrategista lá, e em paralelo eu comecei a criar projeto para essas marcas. E aí que foi o gancho da direção criativa que veio comigo, assim, que é esse lance de criar projetos com inteligência cultural
para conectar pessoas, que é uma grande dificuldade das marcas, né? Então, eles começaram a ver o crescimento do streetwear, o crescimento dessa moda urbana, né? Que eles falam, mas é uma moda preta. E eles não sabiam dialogar com essas pessoas, eles não sabiam dialogar com o que estava acontecendo. Então, eu me fiz muito profissionalmente nessa época. E aí, após esse lance do site, eu estava muito em São Paulo. As pessoas às vezes falavam, você mora em São Paulo? Eu falei, não, eu moro em Belo Horizonte. Então, eu fiquei com aquilo de trazer algo para cá, de fazer algo para cá. E aí, eu comecei a atuar, Larissa Rocha mesmo, com a minha primeira agência, assim, que eu comecei a pegar uns trabalhos para mim e tal, e fazer aqui. E aí, eu fiz aqui um editorial da Nike, que foi um tênis que chama Nike Shadow, que foi de mulheres, né, de mulheres reais, que esse tênis foi construído, eu fiz aqui em Belo Horizonte, e aí eu comecei a abrir esse leque de tipo, olha, eu posso de fato trabalhar com isso, e etc. Aí eu formei em Direito, e etc. E esse período eu continuei trabalhando... Isso tudo sem ter feito marketing, nada? Nada. Eu sou formada em Direito, mas para mim a estratégia e essa criatividade vem muito da intuição. E aí a gente entra nos ancestrais, né? Então tem muita coisa que vem na minha cabeça. E faz sentido. E muito também porque dentro do meu trabalho eu comecei também a me desenvolver no sentido acadêmico. Eu fiz alguns cursos de planejamento e estratégia, fiz alguns cursos de branding também, que é hoje o que eu mais trabalho, né, principalmente com os artistas. E foi acontecendo mesmo, foi uma coisa que veio e a coisa foi conectando. Eu tinha muito esse espaço também da pesquisa, de acompanhar os comportamentos, de ler, enfim. E foi acontecendo. E aí, depois eu saí dos sites, né? Enfim, continuei construindo esses projetos para algumas empresas, igual a Ambev também, eu já fiz alguns projetos para eles de inteligência cultural. E aí, em 2021, a gente veio com o início da Wave, com o meu sócio, que é o Dom, ou vulgo Dom Malotti, que é aquele artista há mais de 15 anos, do funk e tal. A gente teve um encontro, assim, que eles estavam super perdidos, eles eram artistas e eles tinham acabado de sair do escritório que tinha acontecido atrocidades, e aí tava todo mundo perdido. E dentre deles tinha o MC Anjin, tinha o Vitinho LC, uma galera que já era consolidada em BH e tava todo mundo perdido, sem saber o que fazer. E aí eu virei meio que a capitã do barco. Então eu já tinha esse lance, né, esse lance do empreendedorismo, esse lance de gestão, de liderança também, com os meus conhecimentos que eu já tinha trabalhado com esse lance do brand, que acaba que os artistas também são marcas que precisam ser cuidadas, né? Então eu sentei com eles e falei, gente, vamos organizar, vamos entender planejamento, o que vocês vão fazer e etc. E aí a Wave foi nascendo ali, né, na casa até da Cota, você conhece a Cotinha? Na casa da Cota começou a nascer, a gente abriu o primeiro estúdio em 2021. Só que tava numa época pandemia, né? Então a gente se encontrava ali meio, tipo, os meninos iam fazer música, mas meio assim, né, discreto. E nesse início eu já tinha conseguido uma parceria com a Budweiser, que eu tinha esse relacionamento bom com eles, aí a gente fez uma sesh e etc. Começou a criar um movimento. Só que tinha esse lance da pandemia, tinha um lance também, putz, como que a gente vai investir nisso? Como que a gente vai, sabe, ter uma estrutura e etc. E a gente foi meio distanciando assim e deixamos o projeto um pouquinho de lado. E aí, em 2022, eu viajei para Barcelona e eu fui morar em Barcelona, morei 4 meses lá, fiz um curso lá e foi uma experiência, tipo assim, absurda, porque eu vi um outro jeito de se ver a vida, né? De viver a vida e de olhar de fora para dentro, para o Brasil, para o mercado, entendendo, né? Estudando, assim, essas nuances. E aí a gente voltou em 2023 com a Wave. E em paralelo eu abri a Clean Shoes também com 2 sócios. Então a Clean Shoes também veio muito dessa veia que eu tinha com os tênis, né? Então eu sou uma colecionadora também, eu gosto de tênis, então eu tenho alguns tênis assim que são meus xodós de colaboração, tararã, e tal. E aí eu sempre tive esse problema, tipo, onde eu vou cuidar dos meus tênis? E em São Paulo eu tinha um amigo que já tinha essa lavanderia, já limpava e etc. E aí um amigo, né, que é o Samuel e a Elaine, que também é minha amiga, eles começaram a lavar o tênis em casa e acabaram lavando meus tênis. Eu não sei, de fato, onde que foi, assim, que eu entreguei meus tênis pra eles, mas eles lavaram. E aí eu falei, gente, isso pode virar um negócio. Aí eu vi, né, fui entendendo ali, eles foram lavando e os tênis estavam voltando impecáveis. Eu falei assim, gente, vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. Aí já tava lavando dos meus amigos, do amigo. Aí começou a ficar, eu falei, pô, agora eu acho que a gente tem um público e uma possibilidade de um negócio em BH que não tem,
né? Não tinha poucos em São Paulo. E aí eu trouxe essa estrutura mais uma vez, essa gestão, a organização, essa visão também, né? Essa visão de planejamento micro, macro, né? Tipo, do negócio. E a gente abriu a Clean Shoes, que a gente faz 2 anos. Foi bem a volta da Wave e foi a volta da Clean Shoes, foi de tudo. Tipo, eu voltei de Barcelona decidida que eu não queria mais entregar algo que para mim é muito valioso, que são as minhas ideias, as minhas visões, os meus projetos, para uma pessoa que geralmente seriam pessoas brancas que não dão nenhum crédito. Eles te pagam. E é isso, aquilo ali não é seu mais. Só que aquilo, saiu da minha cabeça. Saiu, às vezes, eu tomando um banho e pensando numa coisa assim, enfim. E aí eu voltei determinada a ter os meus negócios mesmos. E, sim, bater no peito, arregaçar as mangas, trabalhar com tudo possível para que essas coisas acontecessem. E hoje, ainda bem, né? Tá tudo indo e andando perfeitamente como eu pensei e como eu penso daqui a um tempo também. Bom, basicamente é isso tudo. Legal, parabéns. Uma trajetória incrível. E como que a Sara entra nessa história? Vocês se conheceram há 1 ano. A gente se conheceu igual eu falei, na Pamela Maia e tudo mais. E aí, nesse período, né, que eu tava construindo o EP, que foi relacionado ao Congado e até o show do CCBB, a gente tava nesse período de falar assim, como artista independente é muito difícil a gente lançar um projeto maior, né? Então, a minha mãe, desde 2023 também, tava com a minha produtora, me ajudando, me auxiliando, abrindo portas, né, tanto de shows, de eventos e tudo mais, pra gente conseguir, e a gente tava juntando, né, uma equipe tanto de styling, de maquiador, de produtor, DJ e tudo mais, pra gente alavancar e construir uma carreira mais sólida, né, como artista independente, até que a gente chegou a um ponto e falou assim, acho melhor a gente contactar outras pessoas para que a gente tenha essa organização, né? Porque eu acho que como artista independente, assim, e periférico também, né? A gente tem muito corre para fazer, a gente tem que conseguir o dinheiro tanto pra gente, né? Tanto para sobreviver, para viver, e além, né, o dinheiro para investir. Então, tipo, juntar as pessoas, porque todo mundo também tá no corre, né? Então, assim, é um contexto mais difícil, e fora que também eu acho que o mais difícil pra gente foi essas plataformas, né? Tanto Spotify, tanto, eu acho que de conteúdo, essas plataformas grandes, assim, de redes sociais e de streaming. Então, assim, a gente falou, não tem jeito, assim, a gente tem que... E foi onde a gente começou as reuniões, né? Com várias pessoas, apresentando projeto, e vamos fazer, e vamos conhecer. Não, e a gente tava numa desilusão danada, porque é um mercado, assim, gente, muito difícil. E é um mercado também que é isso, né? A música, eu acho que ela vem muito da cultura preta, né? E é esse lugar onde o mercado é totalmente quase branco, assim. Então é um lugar que é muito feito também pra gente não acessar, não entender e não chegar mesmo. Então, esse lugar é isso, a gente precisa ter esse conhecimento e ter pessoas também que ajudem nesse lugar desse entendimento pra gente conseguir chegar. Então, foi nesse lugar que a gente foi e fez a reunião com a Wave, e aí a gente falou, nossa, tem tudo a ver, e vamos fazer e tal. E onde a gente conseguiu alinhar tudo, né? Tanto os planejamentos da Wave, tanto os meus, a gente teve super um encaixe. Falamos, vamos, é isso. Porque é isso tudo que a gente tava precisando e tá fluindo muito, muito bem. A gente fez um lançamento, inclusive, no dia 20 de novembro, que foi Ed Hard, que foi o nosso primeiro lançamento com a Wave, em parceria, assim, todo mundo. E é isso, e tá sendo muito legal, e vamos pra cima. Ed Hard, escutem todas as plataformas, inclusive. Tudo bem. Propaganda feita. Como que é essa dificuldade? Desculpa, Larissa. O artista, ele enfrenta essas dificuldades de acessar esse mercado. E você, como uma mulher preta, quais são as suas dificuldades? São praticamente as mesmas, assim. Eu acho que o que a Sara falou, né, desse encontro que a gente teve, né, da gente até complementar. Eu já tinha visto um show da Sara antes. Eu tinha visto um show, foi lá no Azeda, eu acho. Foi no Azeda, foi no Azeda. E aí eu, tipo assim, nossa, foda e tal. E eu já sabia um pouco do trabalho da Sara. Inclusive, esses dias eu tava lembrando que seu nome já tinha sido cogitado na nossa cabeça, assim. Só que a gente não teve a oportunidade de se encontrar mesmo. E a gente se encontrou mesmo
na Pamela. E aí, trazendo isso, né, a dificuldade do artista, porque como a Sara falou, as coisas são muito, são burocraticamente criadas para que você não acesse, porque são coisas que você precisa ter um conhecimento que às vezes não é chegado pra gente. E eu falo até, eu mesma, como gestora, como empresária, eu tive que correr muito atrás dessas informações e eu também conto com uma facilidade minha de fazer networking. Então, esses networks são extremamente importantes para que a gente acesse, para que a gente tenha uma parceria, para que a gente seja ouvido e visto. E assim mesmo, sendo mulher, né, dentro de um ambiente que é majoritariamente masculino e branco também, que são, né, as gravadoras, quem tá no topo da música, assim, cria-se essa dificuldade, mas eu acho que, eu sempre falo que esse mercado, não tem como a gente mudar as regras desse jogo, né, do mercado da música, de como ele é feito. As regras, né? Você tem que entender, você tem que saber jogar. E o fato de você ter feito direito certamente deve ter me ajuda ajudado muito, porque as questões burocráticas são... As letrinhas miúdas você consegue decodificar. Elas são dissolvidas muito bem no meu olhar, assim, elas são dissolvidas muito bem. E eu sempre... Isso aí é algo que eu trago aí, ao ancestral da minha mãe, que me ensinou que a gente tem que saber entrar e sair de todos os lugares. Felizmente e infelizmente, porque os olhares estão virados pra gente, né? E não são olhares muito bons. Então, eu sempre tive essa facilidade, e eu nem vou falar facilidade, porque às vezes também a gente engole os sapos pra estar ali e falar, não, eu preciso disso agora, porque eu tô pensando lá na frente, tô pensando daqui duas jogadas, vamos dizer assim. Então, há um pouco de se adaptar, mas um pouco de se impor e ter conhecimento. Eu acho que é outra coisa que eu levo da minha mãe. Minha mãe sempre falou, conhecimento nunca é demais. Ninguém sabe tudo, você tem sempre a aprender. E quando você tá nessas situações, isso sobressai e as pessoas te veem e te dão uma credibilidade. Então, eu já, né, em pouco tempo da Wave, né, que a gente tem, né, se a gente for... que a gente voltou mesmo, foi em 2024, a gente tem 1 ano, vai fazer 2 anos de lançamento, a gente conquistou muitas coisas e muito porque eu sempre tive essas conexões muito bem estabelecidas e esse network muito bem estabelecido e saber conversar, saber ter uma troca com essas pessoas, porque é isso, você estar à prova sempre, sabe? Ainda mais eu sendo mulher e preta. Então, às vezes eu converso com homens brancos que têm uma outra estrutura social do que a minha, completamente diferente, mas eu falo de igual para igual. Então, eu acho que isso também cria uma credibilidade e aí você, tipo assim, a pessoa deposita uma credibilidade em você. E mais, né, eu sempre também, toda conversa que eu vou ter, toda entrada, eu trago uma coisa muito bem estruturada, muito bem apresentada, porque eu sei que isso é levado muito em consideração. E aí eu acho que é também ancestral. Minha mãe também sempre, né, tipo assim, você não chega aqui com um papelzinho, mais ou menos, para uma pessoa que você quer que invista em você, que quer que abra a porta. Então, eu tenho essa preocupação de vir com coisas bem estruturadas, por mais que às vezes eu nem tenha, sabe? Assim, a gente vai atrás, a gente corre atrás, a gente faz, mas eu acho que no mundo da música, eu acho que o entretenimento, ele tem muito isso, sabe? Porque é um mundo que circula muito dinheiro, muito prestígio, né? Muita fama, então, sempre tá no lugar dessas pessoas. Então, é difícil, mas eu tenho enfrentado bem, sabe? Eu acho que é isso. Que legal. De fato, você fala muito bem. Obrigada. Muito bem sobre esses assuntos. A gente viveu no último dia 7, hoje, relembrando, hoje dia 25 de novembro, a gente viveu no último dia 7 um fato histórico, né? A posse da Ana Maria Gonçalves como autora, como a primeira escritora negra a ter um assento na Academia Brasileira de Letras, né? Verdade. Escritora de um defeito de cor. E a Academia tem 128 anos de história e pela primeira vez nós temos uma mulher preta com um assento na Academia. Como que vocês veem isso? Assim? O que mudou? Nós estamos aqui em 2 gerações, né? Magna... Quase 3, né? Quase 3. 2003. Você é Gen Z. A da Sara e da Larissa também já tem uma tem diferença. Já tem um distanciamento.
que mudou da sua para da Larissa e da Sara? Assim? Eu acho que inicialmente mudou a forma da gente ver o mundo mesmo, assim, sabe? Essa coisa mesmo do pertencimento racial, do letramento racial, é uma coisa nova, né? Eu também não nasci entendendo que eu era negra, né? Eu nunca alisei meu cabelo porque era uma premissa minha, não sei nem de onde que eu tirei, mas eu não achava bacana. Eu via minhas irmãs todas, né, com cabelos liso e eu não achava legal aquilo. Mas eu não tinha o pertencimento racial. Né? Quando essa pessoa falou comigo que não queria falar comigo, queria falar com a coordenadora, eu não entendia que era racismo, né? Hoje eu sei que foi. Mas eu entendia que era outra coisa, né? Que ela não estava querendo falar comigo, que ela, sabe? Porque é uma estrutura muito bem feita, né? Esse lugar do não lugar, do não entendimento, do não letramento. E tem muitos alunos também que chegam na universidade e aprendem a ser negros lá dentro, né? Então, na hora que a gente vê uma Ana Maria, né, recebendo uma cadeira, que a gente vê a televisão hoje mais enegrecida, negros em papéis não mais subservientes, né? Não mais como escravizados. Há uma mudança, né? Há uma postura que a gente vem se entendendo. Eu acho que isso deve muito a esse lugar da nossa história, sabe? A gente se empoderar da nossa história, a gente saber que a gente veio com expertises, que construiu esse país, né? Que trouxe esses valores civilizatórios. Eu acho que no momento que eu conheci a minha história, o racismo ainda me atravessa, mas ele não me atravessa mais como atravessava antes, de me diminuir, ou de querer tirar a minha pele, ou de querer trocar a minha... Não é mais nesse lugar, sabe? Assim, existe um lugar de não entendimento, você não conhece a história, né? Ou você não quer conhecer, né? Porque também tem um lado de negar essa história aí, e tal, como eles embranquecem Machado de Assis, que a gente já citou aqui, justamente para não dar o pertencimento. É uma coisa pensada para, né? Então, eu acho que a gente chegou hoje num lugar, assim, de reconhecer a nossa história, sabe? Eu acho que o empoderamento vem nesse lugar, assim, de entender de onde a gente veio e o que a gente fez por esse país e ainda continua fazendo. Né? Se a gente parar, eu acho que, sabe, não tem saída. Não tem saída. Aliás, esse assunto é tão complicado, né? Bom, mas é muito, assim, eu acho que tem um lado de pensar, porque eu acho que eu não tenho propriedade para desenvolver aqui uma teoria, mas eu acho que tem uma parte, tem alguns negros ainda que dormem, eu acredito, nesse lugar do não entendimento, do não pertencimento, é esse sono letárgico aí que lesa, mas ao mesmo tempo, ser negro no Brasil é muito difícil. Então, se você puder fugir, muitos ainda estão nesse lugar de tentar se adequar. Tem negros dentro da própria universidade, amigas e amigos meus que falam, adoro o que você faz, acho bacanérrimo, mas eu não. Sabe assim? Então, existe esse lugar do não querer ir para a luta, de não querer ter o entendimento, mesmo porque a estrutura racial ela é muito bem orquestrada, tanto que os capitães do mato eram negros, né? Às vezes filhos do estupro, Sim. né? E às vezes era aquele negro mais claro que o senhorzinho, né? Ou a sinhazinha. Gostaria de ter ali mais perto e, ao mesmo tempo, uma jogada para que você, negro, visse ele como inimigo. Hoje, muitos de nós nos vemos como inimigo, porque houve uma estrutura ali que o capitão do mato era um dos meus, né? Então, negar isso, mesmo porque o local da branquitude ele é tão bem protegido, né? A passibilidade é muito grande, ele pode roubar, ele pode entrar num hospital e ser médico, ele pode entrar na Assembleia Legislativa sem mostrar o crachá, ele pode fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente, né? Eu agora não tenho como voltar atrás, né? Eu já peguei essa bandeira. Que bom. Mas eu gostaria de estar nesse lugar também, dessa coisa de, quer saber?
Eu vou defender um branco bacana aqui, sabe? Eu vou negar que eu tenha... Na minha família eu tenho pessoas que acham né? Como assim? Consciência negra? Que é isso? Temos que ter consciência humana. Nossa. Tem pessoas que pensam assim. Às vezes por opção, às vezes por ignorância mesmo. E a gente há de ter paciência, porque a diversidade, a democracia É isso. nos obriga a cuidar. Né? Eu, inclusive, quando eu vi esse rapaz falando da vigília lá, esse negro retinto, com fenótipo negroide bem acentuado, eu não dei conta de ouvir mais. Assim, a primeira frase que ele falou, eu falei, nossa senhora, não dou conta. Porque que lugar, né? Que lugar que ele está. Né? E Espero que falando ele... de gerações também, que você falou, eu acho muito importante dessa diferença, assim, eu acho que, né, minha mãe trouxe muito esse lugar de não entendimento, de não pertencimento, né, de saber que é uma pessoa preta e tudo mais, e eu acho que na minha geração, assim, tem muito essa mudança, eu acho que tecnológica, né, que eu acho que hoje tem muito... A internet influenciou muito, trouxe muitas coisas boas que eu acho que hoje, né, a gente consegue ver, por exemplo, essa opinião desse Hélio, a gente consegue ver várias coisas, mas também eu acho que é um meio muito... que pode ser ruim também nessa questão do padrão, né? Eu acho que hoje também tem um jeito padrão de ser preto, um jeito padrão do que é legal de fazer, de onde é legal de estar. E eu acho que isso também pode ser ruim, assim, né? Eu acredito também que a gente vive ciclos, né, na nossa sociedade, assim, tudo pode ir, tudo pode voltar também. Então, eu acho que é importante a gente se atentar para isso, né, para as coisas que estão acontecendo, né? Final do ano que vem é ano de eleição, e eu acho que muitas coisas também estão acontecendo já e voltando também, né? Muitas coisas voltando. Então, eu acho que as coisas mudam de geração para geração, mas eu acho que as coisas também voltam. Então, eu acho que isso na internet eu tenho visto muitas coisas assim também. Sim. E eu falando, né, da minha milenidade, né, que eu sou dos milênios, que é entre as duas, né, eu vejo que, por exemplo, né, tendo a minha experiência pessoal com o meu encontro com a minha cor, com a minha negritude, demorou muito, porque a gente teve, né, eu acho que a gente estava nesse meio do caminho, né, da geração, por exemplo, da Magna, vindo que não falavam-se tanto sobre, né, eram pequenos grupos que falavam sobre, tanto é que, né, por exemplo, na minha família da minha mãe, que é a minha família negra, nunca teve uma conversa sobre racismo. Era sempre se protegendo o tempo inteiro. E aí eu vejo até a minha mãe, por exemplo, a minha mãe alisou meu cabelo, eu tinha 4 anos de idade. Por causa da minha escola. Por causa da escola particular. Pra você não então sofrer bullying. E aí, antes, né, quando eu comecei a me ver como mulher negra, eu falei, minha mãe é absurdo, o que é isso? Só que depois esse entendimento, né, esse conhecimento de a racionalidade, na verdade, sobre isso, hoje eu vejo que a minha mãe queria me proteger de coisas que era como se ela, tipo assim, as facas viessem nela e ela ficasse na minha frente. Então ela queria me proteger de algo que era muito maior e mesmo sem ela ter essa consciência de que, de fato, ela estava me protegendo de uma questão racial. E ela minha mãe nunca teve essa consciência de chegar e falar, isso aqui é racismo, isso aqui não, nunca. Só que ela se blindava sem saber. Então, eu acho que é muito a geração, né, e minha mãe também, a geração da Magna, trouxe isso, mas sem falar. A minha geração, eu já vejo que a gente falou. A gente já começou, mas como assim? O que tá acontecendo? Isso aqui tá errado. Isso aqui, eu não sei se isso é isso mesmo. A gente, né, os millennials foi a geração do questionamento, né, e aí, acompanhando a tecnologia, a gente falando assim, não, mas isso aqui não é legal. Por exemplo, eu via televisão quando eu era criança, tinha bárbares. Assim, coisas bárbaras, tipo, blackface, sei lá, 9 horas da noite na Globo. Então, assim, eram coisas que, todo mundo achava muito engraçadinho. Só que a gente sentia aquela... Eu não sei o que é, de fato, mas eu sentia, por exemplo, na escola, quando tinha essas diferenças, né, do tipo, fulano pode repetir, mas eu ia, por que eu não posso? E aí eu ficava assim, sei lá, é igual a Magna falou, acho que a pessoa não foi com a minha cara, mas assim, eu não sabia o que era, eu era uma criança, né, no meio disso tudo. Então,
essa questão geracional, né? Eu vim nessa geração de questionamento, então eu questionei muita coisa. Eu questionei muita coisa com a minha mãe, que ela não me falava. Esse encontro também com a negritude, que foi muito, pra mim foi muito tarde, mas ao mesmo tempo muito oportuno também. Eu já era, né? Já tava com uma cabeça formada e eu fui de encontro com isso, porque eu falava, velho, eu aliso meu cabelo todo fim de semana a escova. Tipo assim, eu tô fazendo isso pra quê? Pra quem? Pro quê, sabe? Esse encontro com o meu cabelo, pra vocês terem ideia, quando eu passei pela transição, e eu não passei por uma transição de, tipo assim, vou fazer uma transição. Foi no momento que eu falei assim, não quero mais alisar, tipo, sei lá, o que deu na minha cabeça, foi bem próximo à pandemia ali, e eu falei, vou começar a fazer trança. Comecei a fazer trança, eu fui gostando da trança, e aí o primeiro dia que eu fiz a trança também foi algo que me encheu de muita coisa, muito, tipo, eu fui numa casa, né, um salve aí pra Elaine, inclusive, que foi a minha primeira transista, a casa dela, tipo assim, muitas mulheres pretas, então eu cheguei lá, já tinha 4 mulheres pretas reunidas, artistas, né, eu lembro da Ana pintando um quadro de um retrato da família dela, e assim, música, sabe, tudo eu tava num ambiente que eu falei, velho, é isso que eu quero pra mim. E aí, depois de me ver, sabe? Então, a gente também tem esse espaço, né? De você começar a se ver com o cabelo natural, com a trança, né? Você se via ali de prancha. Então, você começa a parece que é uma descoberta, como se eu tivesse nascido de novo. Então, hoje eu vejo minhas fotos com alisada, eu fico assim, garota, você tava arrumando? Onde você tava, hein? Tipo assim, não rola. Mas aí, pegando esse gancho, igual a Sara falou também, a internet, ela também possibilita a gente de ter outras referências, né? Então, por exemplo, que eu falei da minha época, quando eu era criança, minhas referências eram o clipe de hip hop, que era a única forma que eu via pessoas pretas na TV. Porque, sei lá, se abria Globo, não tinha. O que tinha era zoado, né? Era tipo, você não queria ser aquela pessoa. Novela de época. O fulano é o escravo. Você não queria ser aquela pessoa. Mas aí quando você vê o clipe de hip hop, que aí é tipo assim, negrões com carros, com roupas fodas, com tipo tênis. Você começa tipo assim, história, nossa, é isso que eu sou. Então é isso que eu quero ser. E por exemplo, na geração, né, de Sara, ali, que vem da minha pra Sara, a internet possibilitou muito a gente ver, né, as pessoas. Por mais que agora a gente deu uma decadência pelo fato de que, tipo, saiu de moda a diversidade, né? Tipo, as marcas agora já não estão apoiando tanto isso, mas a gente teve como é que fala? Essa alta do gráfico, né? Que a gente se viu muito, que a gente falou, velho, é isso, a gente se empoderou muito de fazer, de ter coragem de fazer, independente se você é uma pessoa preta e a gente como mulher ainda, a gente ainda é um pouquinho mais embaixo, assim, e isso empoderou a gente pra caramba de fazer, mas ao mesmo tempo também, né, trouxe, como sempre a internet, ela tem as dualidades, né, trouxe também outros atravessamentos da gente mas como Magna falou hoje, eu me sinto muito dona disso, então assim, são coisas que não me atravessam, não me fazem, tipo, repensar, eu queria ser uma pessoa branca, porque isso já passou pela minha cabeça. Tipo, não quero ser assim, sabe? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que sabe? Então, assim, você se questiona e isso é muito triste. Principalmente quando você é criança. Você não entende o que tá acontecendo, sabe? Então, hoje, né, eu convivo, né? Porque eu sei, a gente sente, a gente vê os ambientes que a gente vai, as pessoas olham pra gente assim, ou perguntam pra você se você trabalha, se você tá sendo convidada no lugar, e alguém vem e te... você sabe não sei o que? Eu falo, não sei. Eu queria até saber, você sabe? Eu faço isso. Então, assim, a gente sabe que isso vem, só que hoje não me dói, óbvio, que eu não vou ser hipócrita, mas, assim, não é uma coisa que me faz repensar, assim como a Magna falou. Então, é loucura, mas a gente tá aí resistindo. E também nós, né, sendo rostos que as pessoas veem na internet e se empoderam e vejam, né? Eu sinto que nós 3 que estamos aqui, as pessoas olham pra gente e falam, nossa, né, uma mina preta, que massa. E também encoraja a gente, né, vira referência, vira influência para essas pessoas também. Então, isso tem um lado bom também, né? Tem demais. Eu acho que a gente vive um momento, não sei se ficou cool ser preto, mas... É mesmo, tem isso. Tem, como diz Racionais, né? Seu filho quer ser preto, que ironia. Hoje todo mundo quer. Mas aí é o que é só o nosso glamour, né? As nossas criações que eles querem, mas não querem respeitar quem criou. É mais eles respeitam as nossas criações, mas não respeitam quem criou. Igual a Magna falou, era muito mais bonito colocar uma pessoa... Por exemplo, quem criou o rock foi uma mulher preta. Uma mulher preta. Colocaram o Elvis.
Como assim? Não, e ele bebeu na fonte. E ele bebeu na fonte dela, que é pior, sabe? Então, assim, né? Paulo todas essas- Freire. Todos, exato. Mas o Paulo Freire é o cara, né? Eu, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu falo, ó, eu questiono o Paulo Freire, falo, não, bacana, mas ele foi beber na fonte, né? Ah. Ele tinha que ter citado essa fonte, né? Sim. Mas como... Eu não sei da história. Tem uma história dele. Tem um outro pensador que tinha essa mesma linha de pensamento. Sim, que ele da teve, educação. que ele passou um tempo, que ele teve uma vivência, umas trocas. E aí ele criou o livro dele, do oprimido, Educação do Oprimido, alguma coisa assim. Um dos livros dele foi baseado Nessas trocas. nessa troca que ele teve em África, também com pesquisador e educador lá em África. Isso não foi trazido. Não é trazido. E é sempre assim, né? A gente tá na linha de frente de praticamente, vamos pôr aqui, vou ser bem audaciosa, 90% das criações do mundo e que geram muita renda saem das nossas cabeças, saem das nossas mãos, mas não é dado pra gente, né, o devido crédito, né, o devido reconhecimento e o prestígio daquilo, né? Inclusive E o retorno financeiro. E o retorno financeiro tem isso também, principalmente. porque o retorno financeiro é diferente pra gente, né? Então, isso aí, né, inclusive foi coisa que aconteceu na minha vida, esse lance de construir projetos e dar, assim, ó, e você não ter crédito, de, sei lá, te pagarem uma boa quantia, mas aquilo reverberou muito mais, enfim, mas Mas é isso, eu acho que a gente também não a gente está aprendendo, né? Sim. Porque a gente também tem esse lugar, esse limiar da dificuldade de negociar, de se impor em determinados lugares. Ainda é conflitante pra gente, porque não é um lugar muito confortável, porque a branquitude chega, se posiciona e pronto. A gente ainda tem que ficar naquele stick-puxa. Que foi colocado também por eles, né? Sim, porque se eles falassem assim, é direito seu, a gente, tipo assim, a gente não sabe muitas vezes que é o nosso direito, que a gente tem que colocar o nosso nome, que é isso. E é isso, aí a gente fica nessa construção aí, tentando estar, né? Mas é isso, eu acho que ter esse empoderamento, conhecer a nossa história, conhecer de onde viemos, isso traz pra gente um outro lugar no mundo, né? Que bom que vocês se juntaram, então, em torno da carreira da Sara. Bom, Djamila Ribeiro, ela tem uma frase que cabe muito nessa nossa conversa, que é: como negra, não quero ser mais objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Isso aí. Eu estou agora diante de 3 mulheres que já assumiram o papel de protagonismo. Hoje, controlam as suas narrativas, a produção do seu conhecimento, a partir das suas experiências e perspectivas, e é muito bom testemunhar essas transformações. Eu estou bastante tocado com a presença de vocês, com essa conversa que a gente teve. E, infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Essa conversa tão legal, mas eu gostaria muito que vocês voltassem, né? Assim que a Sara fizer o lançamento. Agora não é mais o EP, né? Agora é um mixtape. A mixtape vai ser ano que vem. Então, tem lançamento esse ano. Mais um lançamento em dezembro. E aí a gente parte para o ano que vem. Então, que você venha aqui para falar um pouquinho. Ai, que bacana. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Vai ser uma satisfação. Eu queria abrir o microfone para vocês pudessem falar um pouco, né, dos canais de contato de vocês, das páginas, de algum projeto que vocês estão fazendo. Fiquem muito à vontade. Vamos começar com a Magna? Podemos. Bom, eu quero me despedir, né, desejando boas festas pra gente, né, o final de ano tá aí, e que a gente realmente tenhamos consciência, né, da nossa história, das nossas verdades, né, que possamos, como Angela Davis disse, né, não basta não ser racista, né, temos que ser antirracista. E ser antirracista é protagonizar, é dar protagonismo, é dar oportunidade, né, é chegar mais perto, né, entender, né. E também quero divulgar aqui meu Instagram, é o @magnacrisooliveira48, e dizer que a gente está para trabalhar, para se comunicar, né, para estar junto,
né? Inclusive nessa temática aqui do antirracismo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar muito, praticar muito, entender muito, né? Quero agradecer a oportunidade. Territórios Sociais, um prazer estar aqui. E sucesso aí, vida longa. Já estamos seguindo vocês também nas redes. Que ótimo. Mas pra mim, então, foi uma satisfação estar aqui trocando essa ideia com vocês, assim, com todo mundo. Muito importante, né, falar tanto dos nossos trabalhos, das nossas vivências, porque eu acho que isso também empodera a gente, em certo sentido, e dá mais vontade de fazer, e você não se sente sozinho, assim, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer, inclusive, essa união pra gente, porque eu acho que é isso, sozinha a gente não chega tão longe. Então, é isso. Eu sou a Sara Samp, quero divulgar o trabalho aqui. Saiu Ed Hard, 20 de novembro. Dezembro também tem lançamento e ano que vem tem mixtape. Então, assim, estamos trabalhando muito, entendeu? Em prol do hip hop, em prol de uma cultura preta que é muito foda, que é muito presente, principalmente a cena de BH. Então, assim, fazer parte disso tudo também é muito importante pra mim. E é isso. Tamo junto de mulheres pretas e potentes. E assim, é isso. A gente vai uma história. E meu @ é Sara Samp. Sara Samp _ no Instagram, Sara Samp, Spotify, Deezer e todas as plataformas digitais, YouTube. Então, assim, é isso. Sara Samp. Com H e 2 P's. Muito legal. Vamos colocar as legendas. Bom, eu, né, agradeço pelo convite, né? Primeiro a Magna também, que me chamou, né, e colocou o meu nome nessa roda aqui, nessa mesa. Então, estou muito grata pelo convite. Obrigada, Robson, também, e toda a galera do Territórios Sociais pelo acolhimento, né, pela recepção também. E é muito importante a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é algo que às vezes a gente não fala tanto, né? A gente mais faz do que fala, e eu tenho visto que é importante a gente falar, até, né, pegando o gancho da Sara, pelo empoderamento, por ser referência também para outras mulheres, para outras pessoas que às vezes vê a gente conversando aqui e toma coragem também de assumir esse papel protagonista da vida e de algo que a pessoa acredita. Então, estou muito honrada pelo convite, muito obrigada. E para me seguir lá nas redes sociais é Larissa Rocha sem vogal, então vou soletrar @LRSSSRCH, mas se colocar Larissa Rocha lá, eu acredito que já apareça. E siga o Wave também, né? @Wave, WAVE, ente, _, e tem a Clean Shoes também, que é @Clean Shoes, CLEANSHOS. E, enfim, eu acho que seguindo todos lá, acho que acompanha meu trabalho, Sara também, enfim. É isso. Obrigada. Bom, eu que agradeço, foi um prazer, assim, estou realmente muito tocado com essa conversa, foi muito legal conhecer vocês três e a história de vocês três. Então, aí a todo mundo que está nos assistindo, segue a galera nesses rolês super legais, e aí a gente vai deixar os arrobas, todos os canais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um Territórios Sociais. Esse foi o episódio de número 50. Estamos seguindo com vocês, para vocês. Eu peço que compartilhe, que mande para os seus amigos, que curta essa história, que está muito legal. Muito obrigado e até o próximo. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.